Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai estar assistindo aqui esse nosso podcast. Dentro do quadro do Passagem de Plantão, a gente tá aqui mais um dia, mais um episódio, um dia super especial. Que eu tô aqui, ó, super feliz, com o coração a mil, que eu vou receber uma pessoa aqui incrível dentro da segurança dentro da segurança do paciente. Então, dentro da segurança do paciente. Então eu quero falar para vocês, hoje é o primeiro episódio oficial com o nome Quando o Plantão Falha. Então pra gente aqui, pra mim principalmente, que tô aqui como co-host, tô super feliz. Hoje eu vou receber o Dr. Salvador. Dr. Salvador, seja muito bem-vindo, né? Ele que tá nos Estados Unidos, a gente tá fazendo aqui hoje esse programa super especial à distância. Eu tô aqui no estúdio, ele tá lá, então vocês vão acompanhar aqui essa conversa, esse bate-papo super legal, onde a gente vai falar um pouco sobre eventos adversos, sobre o médico nesse cenário, o olhar do médico nesse cenário para os eventos adversos e dentro da segurança do paciente, né? O que isso significa. Então a gente vai falar um pouco sobre essas falhas, e o doutor trouxe uma falha agorinha que muito me impressionou, que é isso: a gente não quer falar sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas, a gente quer falar só sobre o nosso sucesso. Então esse quadro dentro da Passagem do Plantão é justamente para isso, a gente trazer luz para debaixo do tapete, né, professor? Então fala um pouquinho aí pra gente, seja muito bem-vindo. Aí tá de manhã, né, mas eu quero muito agradecer a sua disponibilidade, você tá aqui com a gente. Fala um pouquinho sobre você, conta pro pessoal aí. Quem é o Bom, Dr. Salvador? tudo bom, Hilda? Prazer te conhecer Prazer. oficialmente aí. Muito obrigado, muito honrado de estar aqui, convidado a participar do podcast de vocês. Muito bem, quem sou eu, né? Salvador Gulo Neto, sou médico, minha especialidade foi cirurgia geral e cirurgia de transplante. Eu trabalhei fazendo transplante de pâncreas e rim por muitos anos no Hospital da PUC, lá no Rio Grande do Sul, né? O meu sotaque já diz que eu sou gaúcho, Não né? nega, O gaúcho não consegue se esconder, a gente canta, né? Então a gente fala um pouquinho, o pessoal já sabe que a gente vem do Sul, né? Eu me formei lá na PUC, no Rio Grande do Sul, lá onde eu trabalhei muitos anos, né? Me formei em 96, fiz residência em cirurgia geral, digestiva e transplante, fiquei lá trabalhando durante muitos anos. E acabei fazendo, lá pelo ano de 2007, 2008, eu comecei uma transição para trabalhar em gestão. Comecei a gostar, Hilda, trabalhar com gestão, né? Era convidado a trabalhar em planejamento estratégico, fazer plano de ação e conversar com os colegas e tal. E aí acabei me transformando, vamos dizer assim, em assumir uma posição de assessor da direção técnica do hospital, na verdade. E foi quando eu comecei, de fato, a trabalhar com qualidade e segurança. Segurança ainda não tinha aquele termo como está forjado hoje, a gente falando em segurança, ainda era uma coisa meio etérea, né? Até o ano de 2013, quando vem, então, a Portaria 529 do Ministério da Saúde, né, o nosso Programa Nacional de Segurança do Paciente. E aí o meu diretor, na época, me chamou e me disse o seguinte: olha, tem uma portaria nova aí, tem uma RDC, a 36 da Anvisa, e nós somos hospital universitário, a gente precisa construir um núcleo de segurança do paciente. E eu gostaria que tu liderasse esse projeto. Uau. Eu era o único assessor da direção, né? Assessor médico. E aí eu levei aquilo, Hilda, levei aquilo para casa. Olha só, olha a história que eu vou te contar. Já para começar o nosso papo aí. Eu levei aqueles materiais para casa, a portaria, levei a RDC 36, comecei a estudar aquele material. E aí no dia seguinte eu fui lá falar com o meu diretor e disse para ele assim: Dr. Plínio, eu li o material, acho que é extremamente importante, as coisas têm que acontecer, mas eu acho que isso é uma coisa para um enfermeiro liderar, talvez um administrador, acho que não precisa de um médico aqui. Aí o Dr. Plínio deu uma risadinha assim, de canto de boca, assim, e me disse o seguinte: eu não te perguntei o que tu acha. Eu estou te dizendo, tu leu a portaria, tu viu que tem que ter um médico no núcleo? Então, esse médico é você. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, Com Hilda? Então, certeza. eu até hoje, Hilda, eu agradeço demais ele ter feito isso para mim, porque na verdade mudou a minha vida completamente, né? Isso mudou para o bem. Sim. Hoje eu dedico praticamente 100% do meu trabalho aí voltado à segurança do paciente. Eu sou empreendedor, né? Depois tem um caminho longo aí: hospital, operadora de plano de saúde, empreendedor, até chegar onde eu estou hoje, trabalhando quase que exclusivamente com segurança do paciente e empreendendo através da Safety for Me.
Nossa, quero muito saber sobre a Safety for Me. Consigo ver aí o Isso, slogan atrás de você. isso. Aí. Mas eu vou segurar um pouco aqui. Que interessante, né, professor? Eu acho que a gente nós que entramos na segurança do paciente, no início é um pouco desafiador a gente mudar a nossa cabeça, a gente tem um olhar aonde você não consegue enxergar passos de segurança em nada se você não tem ali uma doutrinação e um entendimento e vive dentro de uma instituição que tem uma política de segurança bem estabelecida, né? Então, no meu caso, foi porque quando eu era técnica de enfermagem, eu fiz uma medicação errada e quase matei uma criança de 2 anos, e isso também transformou completamente a minha vida. O meu TCC da faculdade foi para descobrir o porquê que a enfermagem erra. E depois eu também fui chefe de núcleo, implementando. Hoje eu tenho uma empresa de regulação em saúde, então hoje eu vendo regularização, mas por detrás eu entrego segurança do paciente, implementando Claro. as normas e principalmente a RDC. E eu fico muito feliz, assim, de ter um médico com essa bandeira, assim. Conta pra É isso gente aí aí. um pouco como que é. Hoje o senhor está nos Estados Unidos, mas a sua empresa atende Isso. aonde? Como que funciona? Fala um pouco sobre a Safety for Isso. Me pra gente. Então vou te contar um outro pedacinho, vou chegar Tá. na Safety for Me, tá? Eu então trabalhei alguns anos ali na PUC como gestor do núcleo de segurança, como assessor da direção técnica. Né? Gostei muito do que eu estava fazendo, eu não acreditava, né, que a gente causava tantos eventos adversos aos Sim. nossos pacientes, é uma coisa que a gente não tem na nossa formação médica, né? A gente não explora isso com profundidade. E, aliás, é um dos legados que eu deixei lá na PUC, né? Hoje a Escola de Medicina da PUC tem uma disciplina para médicos de segurança do paciente no Ai, segundo que ano da faculdade, lindo. obrigatória. É uma Ah, coisa muito legal. Mas, enfim, continuei trabalhando ali até o ano de 2016. Né? De 2013 a 2016 eu fiquei no núcleo de segurança da PUC. E aí eu acabei sendo convidado a ser diretor da Unimed Porto Alegre. O meu trabalho ele ganhou alguma relevância no Sul, né? E a Unimed Porto Alegre estava renovando a sua diretoria e aí me convidou para trazer justamente esses conceitos de segurança do paciente para dentro da operadora de plano de saúde, para que a operadora pudesse conversar sobre segurança do paciente com os seus prestadores, né? E foi muito maluco nesse período, Hilda, porque a gente descobriu que em torno de 10 a 11% das internações que a gente tinha na época tinham algum evento adverso. E isso uau, custava para a operadora de muito. 30 a 35% do custo mensal. Então, era uma loucura, né? A gente falando em auditoria, né, do modelo antigo, Que contando pioneirismo, hein? agulha. Que pioneirismo esse daí, hein, doutor? Não, foi muito legal. Assim, a gente fez vários trabalhos utilizando o DRG e outras ferramentas, né, na época, mas foi um período muito, muito bonito assim, de construção lá da Unimed Porto Alegre, justamente por trazer essa bandeira, né, e a gente começar a desenvolver, não só discutir dinheiro, não era isso, era discutir assistência, né, porque no final das contas, o que a Unimed quer e as operadoras querem é entregar melhor assistência para o seu beneficiário, né. E aí, Mas nesse chegava a período, glosar, professor, alguma conta, assim, não, quando não, a gente vocês... não é questão de. Não se tratava de glosa, se tratava de se aproximar dos hospitais para desenvolvê-los, né? E colocar, olha, está acontecendo isso, está acontecendo situação assim, assado, o que a gente pode fazer para desenvolver melhor a situação? Fizemos uma série de capacitações, treinamentos, desenvolvemos alguns modelos de remuneração baseado em performance, justamente para te poder reduzir evento, né? Quem reduzisse evento poderia ganhar bônus em relação a isso. Então, tentando trazer uma nova lógica, né, para a saúde, né, sair desse modelo do fee for service, né, onde a gente recebe mais se a gente produz mais, e a gente começar a pagar mais para quem entrega mais, e não Sim. volume, mas em qualidade, né? Menos eventos adversos, mais pacientes satisfeitos e tal. Muito bem. Esse período durou 3 anos. E ao longo desses 3 anos, Hilda, eu tive uma sacada que não é, na verdade, nada muito especial, mas passou na minha cabeça na época, é o seguinte: nós estamos com muita dificuldade de chegar no próprio paciente como operadora, né? Nós precisaríamos ter uma maneira de nos conectar diretamente com o paciente para fazer o quê? Ensinar o paciente sobre evento adverso, ensinar para o paciente as 6 metas de segurança, por Sim. exemplo.
ensinar para o paciente que ele pode nos ajudar a evitar uma infecção. Sim. Basta que ele cobre que os profissionais lavem a mão na frente antes dele. de acessar ele, sim. A gente pode evitar um evento adverso relacionado a medicamento se o paciente funcionar como a última barreira e conferir se o remédio que ele vai tomar está correto ou não. A gente pode ensinar para o paciente aquilo que ele pode fazer para evitar uma queda. Enfim, a gente tem várias coisas, né? Está lá, se a gente olhar o plano de ação global da Organização Mundial da Saúde, 2130, o pilar central dos 7 pilares, ele é o pilar engajamento do paciente e seus familiares na sua própria segurança, né? E aí eu disse que já sei o que eu vou fazer, eu vou montar uma plataforma onde eu vou falar com os pacientes sobre segurança do paciente, vou ensinar eles, né, como é que eles podem se proteger desses eventos, né? E isso vai gerar uma série de informações para que os próprios hospitais e as operadoras de plano de saúde possam redesenhar os seus processos, né? Uau. E foi aí que começa a minha viagem para os Estados Unidos. Na época, então, tinha a nossa renovação de contrato lá na Unimed por mais 3 anos, e eu optei por empreender. Eu fui convidado a ficar lá mais 3 anos, e eu agradeci o convite e disse, olha, eu estou indo, vou fazer um pós-doutorado fora, né? Vim fazer um pós-doc na escola de enfermagem aqui na San Diego State University. Aí muitas pessoas, meus colegas, disseram, o que tu vai fazer numa escola de enfermagem, né? E eu dizia para eles, eu vou aprender aquilo que a gente não sabe. Sim. Eu vou aprender a cuidar dos pacientes. Nós, médicos, somos muito bons em fazer diagnósticos, em prescrever tratamentos, em fazer procedimentos. Tudo isso está tudo certo. Agora, quem sabe cuidar de paciente é o enfermeiro, é o técnico. Sim. São as pessoas que estão o dia inteiro. Não é à toa que é enfermaria... o nome é enfermaria, porque quem manda na enfermaria é o enfermeiro. Está lá tomando conta do paciente, tu entende? Então, é difícil, né? Às vezes, são conceitos muito básicos ainda, né? Mas aí eu vim para cá, vim para os Estados Unidos para a gente começar a estudar isso, para ver se a plataforma ela não era um sonho, se a gente realmente poderia desenvolver algum projeto nesse sentido. E isso foi no ano de 2018 para 2019, imediatamente antes da pandemia. E neste ano eu estava aqui então estudando, desenvolvendo uma métrica para poder, eu queria medir a percepção que os pacientes têm sobre a execução das 6 metas de segurança. Acabei fazendo, como eu não achei nenhuma ferramenta para fazer isso, eu acabei fazendo uma modificação do NPS, o Net Promoter Score, a gente adaptou as perguntas e a gente chama de NPSS, que é o Net Promoter Score da segurança do paciente, né? Eu fiz a validação disso tudo, e acabei botando na plataforma e virou um negócio. Uau. A gente começou a oferecer isso para os hospitais e para as operadoras, e hoje nós já temos mais de 20 clientes no Brasil utilizando, né? Vários hospitais de grande porte, já tem operadoras de plano de saúde utilizando a nossa plataforma, porque realmente é um movimento que não tem mais volta, né? E das pessoas, as instituições de saúde cada vez mais não só querem, como tem que envolver o paciente na sua própria segurança, né? E é exatamente isso que a Safety faz. A Safety, ela é uma ferramenta para que a gente possa engajar o paciente na sua própria segurança, falar com ele de uma maneira lúdica, de uma maneira construtiva, para que ele possa ser um membro ativo da equipe assistencial e com isso tudo a gente melhore a segurança do paciente na instituição de saúde. Ai, tô aqui sem palavras. Que legal. Bom, nossa, eu tô encantada, doutor Salvador. E como que funciona, então, a plataforma? Por exemplo, vocês têm a instituição hospitalar como cliente e como que é a operação da Safety? Como que funciona? Aí vocês falam então, direto com o paciente ou é através... Isso. Conta pra gente. Como é que funciona, tá? Bom, a gente não atende só hospital, isso é uma coisa importante, né? Segurança do estabelecimento paciente. De saúde, Estabelecimento de saúde, né? Obviamente, a gente construiu a ferramenta pensando em hospital, mas rapidamente a gente evoluiu para começar a atender operadora de plano de saúde e também home care, atendimento domiciliar a gente tem linha de cuidado para hemodiálise, a gente tem linha de cuidado para oncologia, a gente tem linha de cuidado para pediatria, a gente tem linha, enfim, tem controle de infecção, a gente tem várias
linhas de cuidado. Então, quando a instituição nos contrata, o que a gente faz? A gente customiza o material que vai estar na plataforma, e aí diariamente a instituição vai nos passando os contatos dos pacientes, e a gente, através do WhatsApp, a gente dispara o link da nossa plataforma. E aí os pacientes que estão lá internados, por exemplo, acessam, eles recebem uma mensagem de boas-vindas. Digamos que tu vai internar num hospital com a gente, Sim, tá? Tu vai certo. internar lá no meu hospital. Tu interna no hospital, tu faz o teu check-in, e alguém no check-in vai te avisar dizendo, dona Hilda, em seguida a senhora vai receber uma mensagem no WhatsApp, não é nenhum tipo de golpe, nenhum tipo de esquema, a senhora vai receber uma mensagem com o logotipo do próprio hospital, lhe convidando a falar sobre segurança do paciente. Ai, que legal. E aí, em seguida, o teu WhatsApp vai tocar, vai ter uma mensagem de boas-vindas do hospital, dizendo, prezada Hilda, bem-vindo ao nosso hospital, né? Na nossa instituição, a sua segurança e a sua melhor experiência são prioridades. Clique no link abaixo e interage com a gente durante a tua hospitalização. E aí, quando tu clica no link, abre já no browser do telefone do paciente a plataforma. E o que ele tem? O que o paciente acessa na plataforma? Ele tem algumas funcionalidades, né? Ele tem uma funcionalidade que é educativa, e aí a gente tem lá uma biblioteca de vídeos, são vários vídeos lúdicos ensinando o paciente a lavar as mãos, ensinando ele a prevenir queda, ensinando ele a cuidar dos medicamentos. 6 metas, basicamente as 6 metas de segurança. A gente tem alguns podcasts também, que nem esse que nós estamos gravando, a gente extrai, na verdade, não o vídeo, a gente pega só o áudio, a gente faz um audiocast, né? E a gente coloca lá, a gente chama de Rádio Safety for Me. Ai, que legal. Então já fica lá guardado lá para ele poder consumir isso. A gente coloca também um sistema de avaliação, onde o paciente pode diariamente avaliar as 6 metas de segurança na perspectiva dele. Da instituição que ele está, né? Isso, eu posso perguntar lá, Hilda, baseado na tua percepção de como a equipe de saúde higieniza as mãos, você recomendaria esse hospital para quem precisa de atendimento em saúde? Uau. E aí tu vai lá e avalia de 0 a 10, que nem o NPS. E esse dado gera automaticamente para o hospital, né? Sim. Você está avaliando, já está caindo no painel do hospital lá na mesma hora, né? E aí ele pode intervir imediatamente, né? Isso, exatamente. E tem uma outra coisa mais potente, Hilda, que é a mensageria. Né? Nessa plataforma, a gente permite, então, uma conexão do paciente com o núcleo de segurança do paciente. Direto? Direto. O paciente pode reportar qualquer coisa que ele está vendo para o núcleo de segurança e para os gestores do hospital. Nossa. Então, por exemplo, você está internada lá e alguém te traz uma medicação errada, né? Já pode, olha, estou aqui no leito tal e eu acabei de receber um pessoal aqui que ia me dar omeprazol, mas o meu medicamento é haloperidol. Então tu sinaliza o evento adverso ou near miss na hora, entende? Isso já permite que a gente não... Tu entende que tu transforma aquela coisa que era amorosa, que era posterior, para um atendimento imediato da situação. Imediato. E isso gera todo um aprendizado muito importante para os profissionais da saúde que estão naquele hospital. Tu vai gerando o que a gente chama de ciclo virtuoso da segurança do paciente, né? Tu vai realmente estimulando o aprendizado, a troca de experiência, para que a gente consiga melhorar os processos do hospital. E querendo ou não, professor, nós como seres humanos, a gente entende que quando a gente está monitorado, infelizmente é quando a gente atua melhor. Não tem outro jeito, é o que funciona. Jeito, né? Exatamente. Se eu sou um profissional da área da saúde... Isso. Ninguém melhor monitorado que o próprio paciente. Do que o próprio paciente, né? Então, o paciente está envolvido nesse processo. E quem melhor do que o próprio paciente sobre entender e saber o processo de doença dele, né, professor? Exatamente. Não tem como, não tem outra pessoa. Muito interessante você falando, eu tô aqui assim... Mesmo, eu tô muito encantada, assim, meu Deus, legal. Que nível de maturidade, assim, dessas instituições de já terem isso. Eu fico pensando no home care, que você não tem médico o tempo todo, às vezes só tá o paciente e um técnico de enfermagem, o quão isso é importante
É isso aí. É incrível, assim, né? Na hemodiálise, quando o tanto que. Porque é um procedimento muito crítico, então Uhum, o tanto que é importante você pegar ali aquele near miss, que é quase erro, né? Que é quando uhum, alguém ali consegue romper a barreira e pega o erro, a falha antes. uhum. E quanto isso salva a vida de pacientes, né? O quanto isso É salva isso aí. vidas. Porque É muitas isso aí. vezes, quando eu era do núcleo, a gente recebia a notificação, o paciente já tinha tido alta, a gente não tinha, Uhum. você não tinha nem contato com o paciente, muitas vezes você não tinha nem como É, dar um retorno para ele. Fantástico, é, parabéns mesmo pela ideia, mas obrigado. pode É. continuar aí contando. Eu acredito muito, Ilda. Foi por isso até eu acabei, nesses últimos anos, em 2022, eu publiquei um livro que chama-se Segurança do Paciente, a verdadeira revolução da saúde. Hum, Porque o que tem acontecido nesses últimos anos? Em função de tecnologia, inteligência artificial, e tem muita hype que a gente chama, né? O que é a hype? Esse barulho, né? Ah, agora a inteligência artificial vai resolver mais do que os médicos. uhum, Não vai precisar mais de enfermeiro, não vai precisar mais... Gente, vai estar sempre sendo... A inteligência artificial, ela é uma ferramenta como qualquer outra. Nossa, agora mesmo eu estou falando contigo aqui dos Estados Unidos, tu está aí em São Paulo, sim, são ferramentas, a gente tem que utilizar isso para o bem da nossa profissão. E nunca, isso não vai ser substituído. Nós não vamos ser substituídos. Eu acho que quem vai ser substituído é o profissional que não utiliza as ferramentas. Né? sim, Porque as ferramentas elas estão aqui para nos acelerar, para a gente poder entregar mais com o nosso conhecimento. Mas o importante destacar é o seguinte: não é a inteligência artificial que pode revolucionar o mercado da saúde. Não, são as pessoas que podem mudar o mercado da saúde, né? E para sim. que as pessoas mudem o mercado da saúde, elas precisam comprar o conceito de segurança do paciente. Então, para mim, humildemente, a verdadeira revolução da saúde é a segurança do paciente. Nossa, e muito É isso que eu legal, tento fazer. você falando, doutor Salvador, que eu fico aqui insistindo de chamar de professor. Não Porque, precisa me chamar não, de mas é muito, mas é um super professor aí mesmo, um professor da bom. segurança do paciente pra gente, né? Aqui Tá nós, como bom. seus alunos aqui, ouvindo toda essa sua experiência, Uhum. eu li um pouco ali sobre, falando que o seu livro, ele traz também como se fosse alguns exercícios, algumas Uhum. atividades. Conta pra gente, Uhum. assim, sobre o quê? Uhum. Sobre o que essas Então, atividades que tem? a estrutura de capítulos do livro, ela foi um modelo interessante que a gente fez, porque quando o livro é muito técnico, a gente sabe, né? Tu estudou vários livros técnicos, eu estudei. O livro técnico ele tende a ser um pouco mais chato, um pouco mais difícil da gente se engajar no estudo, né? Então, qual foi o modelo que a gente tentou construir? Eu tentei construir todos os capítulos com 3 momentos. O primeiro momento é o momento de história. Eu sempre conto alguma história sobre o assunto do capítulo. Histórias pessoais. Então eu conto, por Hum, exemplo, vários eventos adversos graves que eu cometi como médico ai, cirurgião. eu quero Então, perguntar assim, isso. eu já tive óbito de paciente por Hum, problemas de inserção de catéter. Eu já tive cirurgia de lado errado, que eu fiz, apesar de ter feito o checklist, eu não segui as etapas corretamente, e eu fiz isso. Erros de medicação. Então, eu sempre ilustro aquele capítulo com uma história pessoal. E a uau, primeira coisa que eu estou querendo mostrar com isso é o seguinte: a gente tem que ter humildade para entender que o erro é humano. E se sim. a gente não falar sobre os nossos erros e as falhas, a gente não aprende. Não adianta, evento adverso, não adianta a gente ficar botando isso embaixo do tapete. A Hum, gente precisa falar sobre eles. A gente tem que discutir, porque o erro, ele acontece, o evento adverso acontece por uma falha múltipla de vários pontos em um processo. Então, a gente tem que parar com a história de culpabilidade da pessoa. A pessoa vai ter culpa se ela foi treinada e ela voluntariamente ela não faz aquele protocolo que ela não quer. Aí ela é culpada, ela tem que ser demitida. uhum, Agora, antes de demitir uma pessoa que comete um evento adverso grave, a gente tem que pensar se essa pessoa tinha estrutura técnica para fazer aquele procedimento, se ela recebeu um treinamento. treinamento adequado, se ela podia estar naquela posição, se ela não estava em burnout, se eu não estou botando ela para trabalhar muito mais horas do que ela deveria, se o processo está bem desenhado. Quer dizer, são múltiplas as causas
um avião, em geral, não cai por causa de um problema só. É uma sucessão de problemas que faz com que a coisa dê errado. E os eventos adversos também são assim, né? A nossa teoria do queijo suíço, do James Reason, né? A gente tem que tentar diminuir o número de possibilidades de falha para justamente evitar os eventos, né? Então, basicamente isso, conto as histórias no capítulo da parte inicial. Aí, no meio do capítulo, eu trago alguma parte técnica que se referencia àquilo, e eu termino o capítulo sempre fazendo uma provocação para o leitor. Agora que eu te falei sobre um erro que eu cometi, por exemplo, né, em relação à cirurgia segura, e eu te coloquei sobre o checklist, a meta número 4 de cirurgia segura, o que tu pode fazer na tua instituição para mudar esse cenário? Então, eu tenho, humildemente, acho que ficou atrativo, né, de ler, né? E aí a gente dividiu em 3 grandes blocos, né? Um primeiro bloco que a gente está falando mais sobre a história da segurança do paciente, como é que esse movimento nasce mundialmente desde o lançamento do erro humano, algumas publicações anteriores ao erro humano, né? Até depois todo o movimento no próprio Brasil também, né? A criação da própria Rebraensp, que foi uma das primeiras iniciativas estruturantes, né? A Rede Sentinela da Anvisa, até culminar lá em 2013 com o nosso Programa Nacional de Segurança do Paciente, e aí as outras iniciativas mais próximas agora, como Sobrasp, né? E todas as outras instituições que estão trabalhando com segurança. Na segunda parte do livro, eu falo especificamente mais sobre como estruturar. Então, eu falo de cada uma das 6 metas, eu falo sobre treinamento, eu falo sobre desenvolvimento de liderança, eu falo sobre sistema de notificação, eu falo sobre como classificar evento adverso. Enfim, eu passo uma parte mais operacional, assim, para quem vai desenvolver um núcleo de segurança. E no último, eu tento fazer um olhar de futuro. Para onde é que a segurança do paciente vai? Qual é o papel da tecnologia? Qual foi a sacada que a gente teve com a Safety for Me? Então, a gente tenta colocar as coisas, qual é o impacto dos modelos de remuneração na segurança do paciente, né? Então, eu tento fazer provocações estruturantes, tentando olhar para o futuro, né? E tentando vislumbrar como que a gente consegue chegar num futuro diferente. Nossa, incrível, porque quando eu li a sinopse e eu vi isso, que tinha essa estrutura, eu fiquei muito curiosa. Eu falei, gente, eu vou comprar, claro, né, professor, seu livro, e vou ler, e vou dar uma olhada. Vou te mandar de presente, não precisa comprar. Então, autografado? Vou te mandar um livro físico para ti de presente. Me manda teu endereço depois eu mando te entregar. E eu quero autografado. Eu vou deixar também aqui o link da Amazon para vocês, né, no podcast, para vocês poderem adquirir. Vale muito a pena. Pelo pedacinho ali que eu já comecei a olhar, ali um pouco da introdução, achei incrível mesmo. E acredito que seja em formas e palavras mais simples, né, professor? Eu fiz a pós-graduação em segurança do paciente. Foi muito difícil, muito técnico e durou 2 anos. Então, como que a gente leva essa segurança para as pessoas? Hoje eu implemento segurança do paciente em pequenas instituições. Clínica de cirurgia plástica também foi muito desafiador para mim, né? Então, oftalmologia foi uma das mais desafiadoras, considerando a velocidade das cirurgias, e a gente tinha operação em olho errado, lateralidade. Então, era bem desafiador a gente fazer o checklist e manter a velocidade, porque o médico ali dentro do centro cirúrgico, ele quer uma velocidade, ele não quer parar para esperar a gente cumprir as barreiras de segurança. E você, como tendo passado por evento adverso, o senhor pode falar um pouquinho sobre esse evento adverso, que essa questão do catéter, né? No último podcast eu até comentei um médico aqui no Brasil, no Piauí, não sei se o senhor ficou sabendo, que depois que ele foi notificado pela polícia como homicídio culposo, ele se suicidou. E aí eu queria que o senhor contasse pra gente como que o senhor superou, né, esses eventos adversos, ou escolher algum que mais mexeu com você e você poder contar pra gente, assim, como que você conseguiu superar e levar a sua vida adiante. Eu acho que talvez o mais significativo para mim foi de uma paciente jovem que eu fiz uma cirurgia de hernia inguinal nela no lado errado. Porque eu tive que reoperar essa paciente depois e conversar com ela, fazer o disclosure ali na hora já, porque ela acordou.
Essa paciente era uma paciente muito próxima de mim, uma paciente que eu já atendi ela por outros motivos, né? Eu trabalhava na equipe de transplante, ela tinha um vínculo lá com o pessoal da nefrologia e tal. E essa paciente muito magra, ela tinha uma hérnia inguinal que incomodava ela. Para quem sabe disso, a anatomia inguinal da mulher, ela não é como a do homem, ela é muito tênue, né? Ela é muito não é proeminente como a do homem, né? Então, às vezes, é muito difícil para o médico localizar a hérnia inguinal numa mulher, quando ela não é muito, não é muito grande, né? Quando ela não é muito saliente. Mas, independente disso, eu fiz o checklist da cirurgia segura para ela e ela já estava em sala. E quando ela estava em sala, eu perguntei para ela, antes da indução anestésica, qual era o lado que tinha que ser operado, qual era a hérnia que ela tinha. E ela me disse, doutor, o senhor tem que operar o meu lado direito. E eu, tranquilamente, fui e operei o lado direito, depois ela foi induzida e a gente operou o lado direito. Eu fiz a cirurgia no lado direito, eu não achei a hérnia, mas eu tratei-o como se tivesse uma hérnia ali, pensei que podia ser uma fragilidade da parede abdominal e tal, botei uma tela, terminei a cirurgia. Quando a paciente acordou, ela botou a mão e ela disse assim, doutor, o senhor operou o lado errado. Uau. E aí eu disse para ela assim, mas tu tinha me dito, todo mundo ouviu, né, o anestesista, circulante, todo mundo ouviu que o lado que tinha que ser operado era o lado direito. E aí a paciente me disse o seguinte, doutor, é que às vezes eu confundo o direito com a esquerda. Sim, oh meu Deus. E aí, talvez as pessoas, mas então a culpa foi da paciente. Não, a culpa não foi da paciente, porque eu não segui o protocolo. O protocolo não fala em perguntar para o paciente. O protocolo fala em entregar uma caneta na mão do paciente para que o paciente marque a lateralidade. E eu não fiz isso. Eu fiz a lateralidade em voz alta. E a lateralidade em voz alta não resolveu o meu problema. Então vocês vejam que, mesmo um profissional que já está sensibilizado com segurança do paciente, mesmo um profissional que já faz o checklist, mesmo este profissional está exposto a cometer um erro. Por quê? Se a gente não seguir o protocolo. O protocolo ele existe justamente para isso, para que a gente possa padronizar uma forma de atendimento e minimizar os erros. E neste dia especificamente, se eu tivesse pego a caneta e entregue na mão da paciente, ela iria marcar o lado correto, ela não ia ter falado o lado errado. Então a responsabilidade não é dela, a responsabilidade é minha, que não segui a metodologia correta do checklist da cirurgia segura. Nossa. E depois você teve que reoperá-la? Conversei, chamei a família dela naquele mesmo momento, falei com os pais dela, que já me conheciam há muito tempo, expliquei exatamente a situação. Ela estava muito bem, ela disse, não, eu estou bem, está tudo certo. O que a gente optou? A gente optou naquele momento em deixá-la se recuperar, dar alta para ela e depois, num momento posterior, a gente ia reagendar para um outro momento e fazer a cirurgia no lado que realmente precisava. Agora vocês vejam o impacto que isso tem, né, na vida de uma pessoa jovem, né, que recebe uma cirurgia num local que não precisava. Sim, é muito... Essa história, entre outras, está lá no meu livro. Ai, não percam, não percam, hein? Vale muito a pena. Eu aqui continuo sem palavras, né? Assim, de ver o senhor podendo falar sobre isso abertamente. Eu acho que a gente vai chegar no nível de maturidade onde a gente vai poder sentar, esse é o meu grande sonho, como a gente está fazendo aqui agora, e poder discutir esses eventos adversos, né, doutor Salvador? Ontem eu ouvi de um enfermeiro, ele falando para mim, que quando ele começou na carreira... na verdade, assim, eu já ouvi várias histórias, né? Desde quando a gente decidiu fazer o podcast, né? Quando o plantão falha, para trazer essas nossas falhas, mas não... E para tirar essa culpabilização mesmo e de trazer orientações. Ontem mesmo eu perguntei para uma enfermeira, você trabalha no pronto-socorro, se alguém da sua equipe errar, o que você faz? Quem que você procura? Ela trabalha num grande hospital aqui, aí ela... não sei, vou falar para minha chefe. Aí e sua chefe, ela comunica quem? Você tem núcleo de segurança do paciente? Ela falou pra mim, não sei.
Olha só. Então, assim, uma Imagina. pessoa que trabalha no pronto-socorro durante o dia, porque se fosse à noite, né, professora, a equipe do núcleo Claro, normalmente não claro. tá. Então, eu me preocupo muito, assim, com esse contexto onde ainda a segurança do paciente não alcança os profissionais que estão realmente ali na lida, na ponta, que são os profissionais da assistência que acessam o paciente, que ele precisa saber o que, que ele tem que fazer quando ele erra. E É, esse profissional me contou de um auxiliar, né, que conectou a dieta na veia do paciente, né, uhum, depois do banho. Era novato. E o paciente morreu à tarde. uhum, E aí depois ele ficou preocupado pensando, né, porque aí não tem como. Na verdade não, foi a água da dieta, né, porque são muitos casos. Esse uhum. foi a água, então correu 1 litro de água filtrada na veia do paciente. O paciente descompensou, né? Foi transferido, morreu no período da tarde. Era um paciente já grave, né? Normalmente os Uhum. pacientes já estão assim num estado crítico, assim. Quando chega nesses casos, assim, o que que o senhor orienta, assim, pros É. seus clientes, assim, professor? Como que essa pessoa Então, que causou isso, ela pode superar, né? Tem um caso recente de uma enfermeira que falou comigo que está sendo processada, que os é, colegas dela, por um erro, que os colegas dela estão excluindo ela, assim. Eu não acreditei que uhum. no ano de 2025 isso ainda acontecia dentro das Acontece. instituições. Então, É. o que que o senhor fala sobre isso? O que que o senhor orientaria para esses nossos profissionais de saúde, aqui a maioria, né, de grande peso, são os profissionais da área da Uhum. saúde? O que que o senhor orienta para a gente? Então, né, nós estamos falando de uma coisa que está bem descrita na literatura, que é a segunda vítima, né? Sim. Nós somos potencialmente a segunda vítima, né? A primeira vítima é o próprio paciente, nós, a pessoa que acaba recebendo as repercussões disso, né? Eu acho que não tem uma fórmula pronta, Hilda, assim, eu acho que depende muito do contexto em que a Uhum. coisa aconteceu, né? O contexto, quando eu digo não só o contexto local ali da situação, mesmo da gravidade, né? Uma coisa é tu cometer um erro numa situação de urgência, tu fazer uma troca, outra coisa é tu fazer uma coisa eletiva, outra coisa é tu ser displicente. Então, acho que tem muito do contexto. A segunda coisa também depende muito da maturidade da instituição. Uhum. Tá? Porque, assim, um dos exemplos que a gente tem muito grande disso, né? Esse é o caso desta menina que teve internado no Einstein, né? Que virou Sim. lá o troféu, A estatueta Júlia dela, Lima, né? Uhum. se não me engano, Júlia Lima, se não me lembro o nome correto, né? Mas a instituição, desde o primeiro momento, quando todas as coisas aconteceram, uma instituição super madura, uma instituição, né? Uma instituição de liderança e referência internacional, mundial, né? Então, o que eles fizeram? Desde o CEO a todas as estruturas da instituição, desde o primeiro momento, assumiram todas as responsabilidades disso, protegeram as pessoas que estavam envolvidas, desenvolveram uma série de processos para que isso não acontecesse de novo. Então, tudo depende da maturidade da instituição, tu entende? Se tu tem uma instituição onde não se fala em segurança do paciente, onde a preocupação do CFO e do CEO lá é muito mais o processo do que qualquer outra coisa, processo jurídico, né? É Uhum. mais complicado, né? Mas, assim, eu tenho algumas regras que, para mim, se a gente seguir, tendem a melhorar a situação. A primeira coisa que eu aprendi é que os pacientes, eles não toleram mentira e enganação. Sim. Isso é uma coisa importante. Se a gente tentar esconder alguma coisa ou a gente tentar mentir para as pessoas, a verdade vai vir à tona. E aí vai ser muito pior, porque aí alguém tentou me mentir ou alguém tentou me esconder. Por mais dura que seja a verdade, ela sempre vai ser melhor do que qualquer mentira ou qualquer coisa que a gente possa fazer, que vai ter desdobramento negativo no futuro, né? Então, a gente ter, vamos dizer, a sinceridade, a maturidade, a transparência de poder assumir os erros, é o meu primeiro reflexo sempre, né? E aí, de novo, eu estou contextualizando o cenário, o local, a maturidade da instituição, não tem uma fórmula pronta aqui, Hilda, não quero que as pessoas nos ouçam e dizem, o doutor Salvador lá diz que tem que fazer disclosure, já tem que falar, tem assim, não, até para fazer disclosure das instituições de saúde, tu tem que ter pessoas treinadas para fazer o Para fazer disclosure isso. e a gente tem que ter um momento oportuno de fazer o disclosure.
né? E esse momento oportuno não é assim nas primeiras horas depois do evento. A gente tem que analisar o evento, a gente tem que entender exatamente as verdadeiras causas raiz daquele evento ter acontecido. A gente tem que dar apoio para a família no período que ela precisa de apoio. Num determinado momento, quando a gente conseguiu avançar na investigação e tem sim as verdadeiras causas raiz e o que nós vamos fazer com aquilo para que aquilo não se repita, este talvez seja o momento de chamar a família e contar toda a linha do tempo, o que aconteceu, quais foram as providências tomadas, o que vai ser feito daqui para frente. Então tem que contextualizar, a questão é essa, né? Então, acho que as duas máximas que eu diria é essa. Primeiro, verdade e transparência sempre é melhor, por mais doído que seja, e aí a gente tem que escolher o momento para ser para entregar essas informações todas. E segundo, é a gente construir essa maneira de retornar essa informação e fazer esse disclosure da maneira mais apropriada possível. O mais importante, a instituição tem que aprender com os seus erros. Sim. Os erros acontecem e não adianta ficar demitindo as pessoas e colocando outras pessoas inexperientes no local, porque é só uma questão de tempo, o processo vai falhar de novo. Vai. Quando o erro acontece, qual é o aprendizado que a instituição tem com aquele erro? Porque isso é cultura justa, né? É tu poder trazer as pessoas para perto de ti e dizer assim, olha só, Hilda, aconteceu esse evento sério contigo, a gente está entendendo que esse evento aconteceu por causa disso, disso, disso e disso, nós vamos revisar todo esse processo e nós estamos aqui junto contigo. Se a Hilda tem uma postura proativa, ela não só vai aprender com isso, mas ela vai se transformar numa multiplicadora desse novo conhecimento para todas as pessoas da instituição. Agora, se a Hilda simplesmente for demitida, porque alguém acha que assim vai resolver o problema, vai entrar outra pessoa no teu lugar, provavelmente com menos experiência que tu, e em seguida ela vai cometer o mesmo erro. Ou até pior, né? Ou até pior, exatamente. Tem também toda uma questão de como os profissionais estão sendo formados nos últimos anos, né, doutor Salvador, em relação os cursos de auxiliares, de técnicos, de enfermeiro, que são as pessoas que ali acessam muito os pacientes, né? Eu acho que é muito importante, né, os cursos técnicos auxiliares, as universidades terem essas matérias, né, inclusas, assim como o senhor falou que tem para medicina. Eu acho que para medicina também seria muito importante. Às vezes, em muitas instituições, quando a gente quer implementar a segurança do paciente, a gente tem a parte médica muito resistente, muitas vezes, então é uma barreira um pouco difícil da gente superar. A gente vai pelos mais fáceis, né, mas querendo ou não, o médico, ele é muito, assim, ele é um protagonista mesmo. E ele é resistente. E ele é resistente, então ele dificulta muito ali pra gente. Então, acho que é maravilhoso o seu nível de conhecimento, saber que já tem uma universidade. Acho que isso teria que ser disseminado pro Brasil todo, né, para todas. Como que uma faculdade de enfermagem não tem segurança do paciente, professor? Me fala. Não tem como. Não tem uma matéria de segurança. A gente conseguiu também implementar uma enfermeira que trabalhava comigo. Eu era consultora na clínica de plástica onde ela trabalhava, e ela era professora na universidade. Ela me convidou e eu comecei a dar cursos extracurriculares para esses alunos de segurança do paciente, e ela conseguiu incluir dentro da matéria de CME dela uma parte só sobre segurança do paciente. Então, legal. A gente percebe que ainda são atos isolados, mas eu acho que cada um fazendo a sua parte, a gente também vai atingindo, né, outros níveis. E aí, voltando também, assim, um pouquinho, eu queria saber como é que é aí nos Estados Unidos, assim. O senhor acha que eles são muito mais avançados que a gente, né, com certeza. O que o senhor percebe de diferença? Pelo menos, talvez, em notificação? Eu te diria o seguinte, tá? Os hospitais aqui, eles têm uma cultura de segurança muito mais desenvolvida já. A gente já tem, a gente vê tanto da equipe médica quanto da equipe de enfermagem e tal. Os processos já estão muito mais estruturados, tá? Mas muito da estruturação não se deu assim por conceito, se deu por pressão regulatória e por questões legais jurídicas, tá? Assim, tu sabe que os Estados Unidos, ele é reconhecido internacionalmente por causa do
que eles chamam de liability, né, que é a questão do processo por erro médico, né? Então, isso impulsionou muito as instituições de saúde a desenvolverem processos mais seguros, né? Agora, tem o lado ruim disso, Hilda, que é o seguinte, tu cria a chamada medicina defensiva também. Então, tu acaba tendo, por exemplo, uma extrapolação na indicação de exames, na indicação de procedimentos, na indicação de permanência hospitalar, tu acaba superutilizando a máquina assistencial em função de medo, sabe? E isso é ruim também. Isso não é cultura de segurança, né? Isso. Então, o que a gente tem, sim, os processos estão mais estruturados, tu conversa com as equipes médicas, por exemplo, aqui, todo mundo tem uma noção muito mais forte do que a gente tem no Brasil hoje sobre segurança do paciente, né? Mas existe aquela aura do medo, a questão do processo, então isso é uma coisa muito ruim, né? Agora, olhando tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, Hilda, tem uma coisa que eu gosto de salientar sempre, que é o seguinte: nós estamos falando de conceitos que foram forjados em 1999, né? O nosso marco regulatório, o nosso marco inicial aí, se a gente considerar que a publicação do relatório O Erro Humano, ele foi em 1999, né? São poucas as publicações que tem anterior a 99, né? Tem aqueles estudos do erro médico em Harvard, lá que tem a fase 1 e 2, que se fala um pouco. Tem uma publicação muito interessante da Austrália, né? Que também fala sobre isso no meio do caminho, um aporte bastante grande. Mas o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, são conceitos novos, gente. Nós estamos trabalhando com coisas que foram inventadas ontem, teoricamente. Nós estamos em 2025, então assim, nós estamos com 25 anos do erro humano, 25 para 26 anos. Isso pode, para nós, enquanto indivíduos, é um monte de tempo, mas do ponto de vista de desenvolvimento de uma cultura de segurança, é nada. Nós recém estamos começando a falar sobre isso. Então, eu tenho uma tendência pessoal a ser otimista, olhando que, assim, poxa, em 25 anos, nós evoluímos bastante. Sim. Nós temos hoje plano global de segurança do paciente 2021-2030. Plano nós nacional. Temos um plano nacional, um programa nacional que está sendo revisado agora. Nós temos uma Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente, que é a SOBRASP. Nós temos muitas organizações no mundo que trabalham com isso. Nós temos hoje muitos profissionais da saúde que também estão se dedicando mais e mais à segurança do paciente. Nós temos já vários médicos que também estão liderando o processo. Eu tenho trabalhado com vários médicos na própria SOBRASP, né, para a gente poder ampliar esse conhecimento nas escolas médicas e com as categorias profissionais médicas. Enfim, eu vejo que nós estamos num processo de transformação aí, mas eu super concordo contigo que a gente tem que ensinar todo mundo desde o início, lá, desde que você é estudante do básico, né? Você não poderia entrar num hospital se não tivesse a formação básica de segurança do paciente. Verdade. Qualquer erro que a gente cometa coloque em risco, né, professor, a vida de um paciente, a gente precisa estar muito seguro. É claro que às vezes você que é novato, acabou de formar, você até acabou de terminar um curso, é por isso que precisa de supervisão, não dá para soltar uma pessoa que acabou de sair do curso. Eu soube recente de uma auxiliar que começou a trabalhar e graças a Deus que o paciente estava sem acesso, porque ele chegou para a enfermeira, ele macerou o comprimido e perguntou para ela, eu posso pegar o acesso do paciente para fazer a medicação? E ela, mas isso daí é um comprimido. Aí ele, mas não é para fazer na veia? E era para fazer na sonda. Ela, não, é para fazer na sonda. Só. Então, a gente... Minimiza aí, quase erro. Então, assim, e se o paciente tivesse com acesso, ele não teria perguntado, ele teria feito direto. Teria feito. Então, são muitas questões, né, professor? Principalmente, eu acho que envolvendo a parte de medicamento, então a gente tem, assim, assunto para muito tempo. Eu acho que esse é só o primeiro podcast, acho que a gente precisa falar sobre outras coisas também dentro disso, né? Porque eu acho que é quase que inesgotável esse assunto. Isso então, aí, é isso mesmo.
É interessante também, quando o senhor falou sobre o quadro geral ali do erro, como tá aquela situação ali daquele profissional, se ele tá em burnout, né? Uhum, Quando eu cometi esse erro, que também não foi só esse erro que eu cometi na minha profissão, né? uhum, A gente que trabalha com uhum, a saúde, mas mesmo, e é exatamente isso que você falou, mesmo tendo uma cultura de segurança já muito uhum, implementada em mim, de várias uhum. conferências, eu ainda errei muito depois, mas não É. teve as consequências que teve esse. Esse, professor, eu estava há 24 horas trabalhando, já tinha pedido para minha chefe, eu estava em burnout, falei para ela que eu não aguentava mais e eu precisava que ela me tirasse do plantão extra. Nesse dia tinha faltado vários profissionais e eram pacientes que faziam quimioterapia. E tinha uma pessoa específica treinada e ela faltou e eu tive que substituí-la sem treinamento nenhum. Pessoal. Então tem várias causas raiz nesse Sim, teu evento, né? muitas Então você causas. estava em burnout, além de estar em burnout, você estava trabalhando numa carga horária acima da sua capacidade, você já tinha sinalizado para ela, a pessoa especialista em quimioterapia não estava lá. Olha quantas é muito simplista dizer que a culpa é sua. É, é, A culpa não é sua, a culpa é que o processo está todo torto. sim. Você estava cansada, não tinha gente, o especialista não estava lá. Nossa, O é muito médico florido. prescreveu para 8 horas da manhã do outro dia, porque ele não conseguia passar de manhã, porque ele tinha cirurgia, então ele prescreveu a mais. A É técnica de muita coisa. enfermagem aprazou errado, porque ela também achou Olha que era só. para aquele dia. Então eu só segui e cumpri. Então foi o primeiro erro que realmente transformou a minha vida. Eu estava muito curiosa querendo saber como que o senhor tinha entrado na segurança do Uhum, paciente, assim, uhum, porque normalmente é, às vezes, muitas vezes é porque a gente cometeu algum erro e quer saber de alguma informação e não consegue, e quer talvez reverter aquilo, mas foi inconsciente, viu, professor? Hoje, quando eu contei desse erro, que eu me dei conta, que eu falei, nossa, hoje eu trabalho com segurança do paciente. Não foi porque. E na verdade, talvez, quando eu fiz o TCC, que era representação, o nome do artigo, a gente publicou representações da equipe de enfermagem, por que a enfermagem erra no preparo e na administração de medicamentos. uhum, Então, eu queria entender o porquê que a enfermagem errava, né? Eu acho que também foi uhum, ali uma forma de defender. Isso tem 18 anos, tem bastante tempo. E um outro ponto que eu queria te comentar com você também é que quando eu fui coordenadora do núcleo de segurança, eu já era especialista em CCH há muitos anos, e um dia uhum, eu chorei que eu falei assim, gente, eu consigo convencer uma pessoa a higienizar a mão. E aí era novinho também, era 2014, tinha acabado de implementar a RDC uhum. e eu precisava dar continuidade naquele núcleo sem saber de nada, não tinha nenhum conhecimento. E eu falei, eu não consigo treinar uma pessoa e convencer ela a colocar uma pulseira de identificação, porque naquela época até para colocar uma pulseira de identificação era muito desafiador, né? É verdade. E eu É tenho uma verdade. pergunta, quando o senhor implementou lá atrás, que precisou Uhum, colocar em prática, uma das coisas que ajudou muito a gente foi os protocolos do Ministério da Saúde pré-pronto, né, uhum, professor? com E o certeza. protocolo de comunicação era o único que não tinha. É Foi verdade. muito É difícil, verdade. não foi, professor? Então, não só foi, como eu acho que ele é um dos mais difíceis ainda, Ilda. Eu acho que Sim. se a gente olhar os gráficos da Joint Commission, por exemplo, que eles publicam no website dele, eles fazem análise de causa raiz dos eventos sentinela. Sempre a comunicação está entre os top 3. Sempre. Ou é o primeiro, é a segunda e a terceira causa raiz. E com uma prevalência muito elevada, acima de 60, 65, 70% dos eventos sentinela tem como causa raiz falhas na comunicação. E quando a gente olha fora, vamos olhando fora da caixinha saúde, né? O grande problema das grandes empresas é a comunicação. Se tu falar com qualquer CEO, com pessoas das empresas, eles vão dizer que o grande calcanhar de Aquiles deles é a questão de comunicação. E quanto maior a empresa, pior, né? Porque tu tem que alinhar com todo mundo sempre. Sim. Isso sempre é muito desafiador. No nosso caso, como a gente tem múltiplos cenários dentro de uma mesma instituição, é uma contínua passagem de bastão. É como se nós tivéssemos uma enorme maratona de passagem de bastão. Cada paciente é uma enorme maratona de passagem de bastão, né? E a gente deveria ter ferramentas para isso, né? Em todos os momentos. Assim, então, assim, a transferência do pré-hospitalar para dentro do hospitalar já tem que ter uma passagem estruturada. A passagem
dentro da sala de emergência, como é que a gente se comunica dentro de uma sala de emergência, né? Então, assim, tu está atendendo o paciente numa parada cardíaca, tu não consegue fazer os registros, a gente grava isso e depois a gente traduz, né? Tem algumas estruturas, ferramentas tipo comunicação em alça fechada, comunicação verbal em alça fechada, né? Hilda, faz para mim uma ampola de adrenalina nesse paciente EV agora. A Hilda, Salvador, está pedindo que eu faça uma ampola de adrenalina EV agora, é isso? Isso, é isso mesmo que eu quero. Então, são ferramentas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Lá no nosso capítulo sobre Meta 2, né, melhorar a comunicação entre os profissionais da saúde, eu trago algumas das ferramentas que eu entendo serem razoáveis ou, vamos dizer assim, mínimas, né? Então, é a gente poder estruturar um SBAR ou um SOAP, né, para a gente poder padronizar a passagem dos registros, né? Falo dessa ferramenta da alça fechada, falo do teachback, falo do CUS, né, quando tem uma situação de urgência, enfim, são muitas as ferramentas que tem hoje aí, né? Tem um curso que eu acho bastante interessante, né, você já deve ter ouvido falar, ou deve ter feito, que é o Team Steps, né, que ele ele é internacional e ele tem várias ferramentas ali dentro para trabalhar liderança e comunicação também, que ajudam bastante no caso da gente poder alinhar melhor a comunicação nas instituições. Mas, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. Lá atrás, na PUC, quando a gente começou só com o SBAR, né? E mesmo assim, a adesão foi só na enfermagem. Sim. Né? A gente fazer a equipe médica aderir ainda é muito difícil, né? E sem falar nas outras ferramentas, né? Ferramentas de passagem de plantão, por exemplo. Por que eu tenho que fazer passagem de plantão? Sim, porque tem que ter passagem de plantão. As pessoas têm que saber o que tu fez, entende? O que elas têm que fazer. É por isso que o podcast chama passagem de plantão. Exatamente. A comunicação, professor, ela é difícil até na nossa casa, né? Uhum. Com os nossos familiares, vida, né? É muito difícil, né? Assim, falha. O Chacrinha já dizia, né? Para os mais antigos aqui que viram o Chacrinha, ele dizia: quem não se comunica se trombica, sim, né? Mas era sabedorias populares, né? Sim, eu fui há alguns anos fazer intercâmbio no Canadá e eu não falava nada de inglês. E eu tive muitos problemas de falha de comunicação. E eu sofria muito, e eu pensava, você imagina como que é para um paciente no hospital e para os profissionais de saúde, o paciente ali só assistindo, ele simplesmente confia a vida ali na gente, né, professor? Então, a gente precisa estar muito bem alinhado com todas as ferramentas. Hoje eu posso dizer que muitas das instituições de menor porte, a nossa ferramenta de comunicação reforçar que a enfermagem tem que fazer a anotação de enfermagem, os técnicos e auxiliares e o enfermeiro fazer a evolução e o médico fazer a descrição cirúrgica. Então, a gente tem... Eu acredito muito que a RDC 36, que é a norma, né, que da Anvisa, que exige que todos os estabelecimentos de saúde implementem a segurança do paciente em qualquer estabelecimento de saúde, eu acredito que os hospitais já estão mais maduros nesses 25 anos aí, que foram os mais exigidos, alto nível de criticidade, e aonde a vigilância sanitária, está todo mundo ali mais de olho, está todo mundo fazendo visitas mais constantes. Mas eu acredito que a gente ainda está um pouco distante das instituições menores e que acontecem os erros, né? Os centros cirúrgicos ambulatoriais, as clínicas de estéticas avançadas. Então, a gente está acompanhando na mídia aí muito desses eventos que acaba levando à morte do paciente e às vezes ele não tem um carrinho nem de parada. Ou então, como a gente já pegou o carrinho todo com medicamento vencido. Então, eu acho que essa nossa conversa aqui, ela precisa ter ela muitas mais vezes. Eu estou muito feliz mesmo de te escutar, assim, foi um aprendizado pra gente. E aí, assim, nosso tempo aqui tá quase no final e eu quero... Tá estourando já e eu quero te perguntar... É bom, a gente vai conversando, vai rápido. Eu fiz várias anotações aqui, professor. Eu falei, eu não vou poder muito sair do escopo aqui, mas eu vou querer falar muito sobre isso depois. Com certeza. Eu queria te perguntar qual que é o conselho mais importante para o profissional de saúde que deseja seguir o seu caminho, conciliando a paixão pelo cuidado com a liderança e a inovação,
mas trazendo muito essa questão da segurança do paciente e evitando evento adverso. Ele ali como uma liderança para essa cultura de não culpabilização, disso tudo que a gente está conversando, dessa maturidade. Eu diria o seguinte, para quem vai trabalhar na saúde hoje, a pessoa gosta de cuidar dos outros, ela gosta de se dedicar a fazer um melhor bem-estar das pessoas, as pessoas se curarem, se tratarem, é imprescindível que essa pessoa tenha fundamentos básicos de segurança do paciente bem estruturada na sua cabeça. Então, assim, se tu vai fazer qualquer tipo de faculdade ou mesmo um curso técnico para trabalhar na saúde, tenha a certeza de que você tem os conceitos básicos de segurança do paciente dentro de você, porque você vai precisar para ele. E isso significa que a gente tem que não é sobre seguir protocolo. Seguir protocolo ele vai ser uma consequência, mas é a gente entender que a gente precisa trabalhar em equipe, que trabalhar em saúde é tratamento multidisciplinar, onde cada um deles vai ter o seu valor a agregar, né? Não é o tratamento multidisciplinar não é tu botar um bando de gente trabalhando junto, né? Todos trabalhando juntos de uma maneira integrada com um objetivo único. Sim, com um plano de cuidado. Exatamente, é um plano de cuidado, né? Então, assim, a gente tem que estar disposto a ouvir críticas, receber feedback, entender que isso não é pessoal, que isso é para a melhoria do paciente, para a melhoria da assistência que entrega. A gente tem que ter um espírito de curiosidade para estar sempre buscando a nova informação, buscando uma melhoria no seu próprio conhecimento. Enfim, são algumas das características que eu acho que são indispensáveis para quem quer trabalhar no mercado da saúde hoje, né? Entender que a base disso tudo é a segurança do paciente, né? E se a gente fizer isso, a gente certamente vai ser um profissional bem-sucedido na nossa carreira. Ai, com certeza. Eu acredito muito que a segurança do paciente é o guarda-chuva ali que sustenta as instituições de saúde. E tá todo mundo ali embaixo. É a revolução da saúde. Isso. E quem, empresários da saúde que assistia aqui ficou interessado no Safety for Me, professor, onde que eles podem entrar em contato com você? Fala pra gente, qual que é o site? Nós temos o nosso site, que é super fácil, né? www.safetyforme.com, quer dizer, não tem muito como errar. E nós estamos em todas as redes também, nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Insta, nós estamos no Facebook. Então é muito fácil de conectar com a gente, aí manda uma mensagem para a gente, que em seguida, no mesmo dia, a gente retorna, com certeza. Ai, fico muito feliz, quero muito te agradecer, obrigada mesmo. Foi um prazer, espero que tenhamos outras oportunidades. Com certeza. Um super abraço, desejo que seu dia seja excelente aí, professor. Eu também agradeço demais a oportunidade, né? Não tem como dizer não para um convite desse, porque quanto mais a gente falar sobre esse assunto, melhor. Sim. Mais gente a gente vai sensibilizar e assim que a gente vai construindo a nossa comunidade, né, para melhorar a qualidade e a segurança na assistência no nosso país, né? Então, prazerzão te conhecer, Hilda. Estou à disposição do podcast de vocês. Tá? E fiquem com Deus aí. Até a próxima. Amém. Um super abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Foi um prazer. A gente pode perceber aí que o professor Dr. Salvador é uma figura ilustre aí para a segurança do paciente e que possamos cada vez mais ser profissionais como ele, que a gente possa levar a segurança do paciente onde quer que a gente esteja.